Olá, meus amigos. Meu nome é Rogério Miller, eu sou da UMEP de Petrópolis e já estive com vocês diversas vezes. Algumas vezes foi presencial com a nossa visita ao Redenção e recentemente, eu acho que as últimas vezes foi virtual, como a gente está fazendo ainda dessa vez, hoje, com esse nosso contato virtual. Mas ainda é necessário, a gente ainda atravessa um período de pandemia que precisa dos devidos cuidados, né, com as medidas sanitárias e de prevenção que devem ser tomadas não só por nós individualmente, mas também pelas instituições, as instituições formais, sejam elas quais forem. E desse jeito a gente vai procurando fazer, dentro do possível, tudo que está ao nosso alcance. É um momento importante para a nossa reflexão, para a gente fazer uma análise da nossa vida, procurar rever valores. É muito comum a gente observar várias análises que são feitas por tantas pessoas, alguns especialistas, cientistas sociais, antropólogos, dizendo que o homem hoje começa a ter realmente uma reflexão um pouco diferente da vida, né? A gente passou a constatar algumas coisas até mesmo engraçadas, né? O chinelo nunca foi tão importante, aquela roupa mais simples de andar em casa nunca foi tão usada, a preocupação com a estética deixou de ser, para muitos, o ponto principal da vida. A gente passou a observar que a nossa casa ela é um lar, né, onde a gente precisa entendê-la e ajudar a estruturá-la como um porto seguro da nossa vida, né? A convivência em família nunca teve tanta importância como tem agora. São reflexões importantes, né, que fazem parte desse momento que a gente atravessa, dessa vida que a gente vai vivendo durante a pandemia. A gente sabe que em breve esse processo vai ser superado, as variantes vão surgindo, a medicina, a ciência, os estudos vão procurando adequar os tratamentos para que cada uma seja devidamente combatida e a vida prevaleça sempre, né? E nós estamos aqui na Terra de passagem, fazendo a nossa etapa evolutiva, principalmente quando a gente olha a vida material como uma escola, né? O mundo é uma grande escola para todos nós, né? A gente aprende lições novas todos os dias. E nesse processo evolutivo, esses valores vão se fixando, né, em nós, que somos espíritos imortais, né? É isso que a gente vai levar conosco quando retornarmos à vida espiritual. De lá viemos e para lá voltaremos. E esses valores são muito importantes, né? Como o aluno que sai de um período escolar, depois de um ciclo de estudos, de aprendizado, de convívio, de interação, de responsabilidades que ele passa a ter, né, com as suas lições, com os seus deveres, ele retorna, ele deixa a escola por um período, retorna à sua vida fora dali, e ele leva aquilo tudo que ele aprendeu para lá, né? Educar é a arte de criar caracteres, e a gente está passando por um grande processo de educação. É importante a gente também lembrar que a gente continua aprendendo quando passa para a vida espiritual. Muita gente acha que a gente só aprende quando está encarnado. Eu só vou conseguir aprender, só vou conseguir amadurecer, só vou conseguir adquirir coisas novas durante a minha permanência na vida material. Quando desencarnar, não vai ser bem assim. Não é bem assim. O que ocorre é que a gente aprende aqui e a gente também aprende do lado de lá. Quem já teve a oportunidade, né, ao estudar a doutrina espírita, de ler as obras de André Luiz, né, do Nosso Lar, que foi a primeira obra, Até a Vida Continua, é uma obra grandiosa também, abriu com chave de ouro e fechou esse ciclo de estudo da vida no mundo espiritual também com chave de ouro, né? A narrativa que André Luiz nos traz, as lições, são fundamentais, né?
A gente sabe que nós temos uma responsabilidade muito grande perante nós mesmos, perante a nossa família, né, o nosso lar, ao nosso trabalho, a sociedade onde a gente convive, a casa espírita que a gente frequenta, o clube que a gente vai encontrar com os amigos. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, não só perante nós mesmos, mas em todo esse meio em que nós convivemos. Uma responsabilidade de sermos vistos, principalmente depois que a gente conhece a doutrina espírita, como espíritas. Ali, aqui tem um espírita, esse é um espírita. A gente precisa ter noção disso. Eu costumo brincar uma vez ou outra, quando tenho oportunidade nesses encontros, de dizer que quando a gente senta no salão de uma instituição espírita para assistir uma palestra, ou a gente hoje, né, evoluindo mais para esse período de comunicação mais virtual, né, como a gente está fazendo agora, né, através de um processo de gravação, de vídeo, quando a gente senta ali, a partir daquele momento, nós já não somos mais os mesmos. Não dá mais para dizer que não sabia, porque aí a gente já passa a saber. A gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, a gente assume uma responsabilidade muito grande. O que é muito bom, é um processo de amadurecimento. A gente sabe que no começo muitas pessoas comentam dos conflitos que passam a ter pela necessidade de mudança interior, porque começa a entender uma realidade diferente da vida, começa a perceber determinados valores que até então não eram muito significativos. E aí fica aquele conflito, né, entre o que eu sou, como faço, e aquilo que eu já entendo que é o certo a fazer, e o meu eu velho precisa entrar nesse caminho novo, para surgir daí um eu novo. E isso faz parte da nossa evolução, né? A gente tem que fazer isso gradativamente, com paz, com harmonia, com equilíbrio, sem pressa, a natureza não dá saltos, com senso de urgência. A gente pode achar, não tem pressa, deixa para a próxima vida, também não é assim, né? A importância da gente, a partir do momento que entende que somos um espírito imortal, de passagem pela vida material, num processo de aprendizagem, e que vamos a cada dia botar um tijolinho nesse nosso edifício do futuro, a coisa começa a mudar de figura, né? Quando a gente se entende à luz da imortalidade, tendo a compreensão, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, da reencarnação como processo educativo, onde a gente, a cada retorno, a cada passagem nessa caminhada evolutiva, a gente vai corrigindo algumas coisas, aprendendo outras, acertando algumas que ficaram mal estruturadas, e assim a gente vai caminhando. E esse processo se dá ao longo da vida, né? A gente, a partir daí, começa a ver tudo de forma diferente, como eu coloquei há pouco. E muita gente às vezes se pergunta, né? As pessoas acabam dizendo o seguinte: tá bom, eu já entendi que eu sou um espírito imortal, que a vida continua, mas de uma certa forma todas as religiões também dizem isso, né? Todas as religiões são espiritualistas. Elas acreditam na existência da individualidade, né? Da alma, do espírito, né? Do ser imortal e da sua sobrevivência à morte. Todas as religiões são espiritualistas. A explicação desse processo e o desdobramento disso no mundo material, do mundo material para o mundo espiritual, isso já é uma característica da doutrina espírita, né? O que Kardec fez quando começou a estudar o fenômeno espírita, aqueles fenômenos que ocorreram em meados do século retrasado, em vários países do mundo, não só na França, não só em Paris, mas aconteceu do outro lado do oceano, nos Estados Unidos e outros países da Europa, que foi aquele fenômeno das manifestações espirituais mais ostensivas, objetos que se moviam, pedras que rolavam no telhado,
as mesas girantes, né, que foi um marco importantíssimo, que a gente pode chamar de largada, né, desse processo que culminou com a codificação da doutrina espírita, né, onde Kardec, então, a partir do exame daquelas mesas que se moviam, que se mexiam, e através do toque no chão, elas subiam, desciam, batiam, as pessoas faziam perguntas, um toque era uma resposta sim, 2 toques era uma resposta não para as perguntas que eram elaboradas. A partir daí que Kardec então mergulha nessa investigação, dessa fenomenologia, um homem extremamente metódico, rigoroso nos princípios de análise, de avaliação. Kardec era conhecido por rejeitar 9 verdades até que aceitar uma dúvida. E ele faz com maestria todo esse trabalho, que não é o caso, a gente não tem o objetivo hoje de estar fazendo uma narrativa sobre esse processo todo de investigação feito por Kardec, que é maravilhoso, né? A gente precisa conhecer o codificador para saber o trabalho que ele fez, né? Aquela época de tantas dificuldades, em que a pesquisa era mais morosa, ela era debruçada sobre livros, sobre pranchetas, sobre mesas. Era uma pesquisa presencial intensa. Hoje a gente tem hoje o mundo tem uma biblioteca virtual em todos os continentes, já os escaninhos da literatura, das pesquisas científicas, dos experimentos, das análises, das avaliações, não estão mais em prateleiras poeirentas das bibliotecas. Está no mundo virtual, está nos escaninhos virtuais do ciberespaço, né? Onde a gente, pelo nosso celular, pelo computador, a gente vai lá, busca aquela informação, ela se abre aos nossos olhos e a gente tem um material repleto. O ser humano hoje não tem condições de estar atualizado quanto a tudo que vem sendo produzido de pesquisa científica, de análise de resultados, como ocorria há 150, 200 anos atrás. Hoje não dá conta. Hoje o ser humano não dá conta. Ele já não dá conta mais disso. Tal é a quantidade de produção e tal é a quantidade de multiplicação desse conhecimento a serviço da humanidade. A gente está num momento muito interessante, né? A gente está entrando, como os espíritos já nos alertam, não só no momento de transição de um mundo de provas e expiações, onde há uma predominância ainda do homem mais primitivo, o homem mais ainda voltado para as coisas materiais, para um mundo de transição, que é um mundo de regeneração, né? Essa passagem de um mundo de provas e expiações, onde há uma predominância muito grande ainda do sofrimento, do individualismo, para um mundo de regeneração em que o homem vai começar a se preocupar mais com as suas responsabilidades perante o universo, perante a vida, perante ele mesmo, como a gente falou no início, procurando se tornar um homem mais útil, um homem mais construtor do mundo de amanhã, né? Como diz Joana de Ângeles, né? Nesse livrinho do Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo, né? A gente precisa ser o construtor do mundo de amanhã, a gente não pode perder essa chance. E a partir desse contexto, né, que o homem passa então a enxergar, a identificar-se como um habitante do universo, o espírito imortal a caminho dessa eternidade, né, desse processo grandioso do Criador que nos deu o universo como morada. Os espíritos nos dizem, nós estamos adentrando a era do espírito. É o momento de nos entendermos como espíritos, né? O espírito, o princípio inteligente, né, do processo de vida no universo, né? Iníciozinho lá do estudo do Livro dos Espíritos, o que temos, né? O que nós temos no universo? Deus
espírito e matéria. Somos nós os espíritos, né? Tudo é energia do universo e nós estamos aí fazendo uso dessa nossa grande oportunidade existencial em prol da nossa evolução. E essa caminhada evolutiva, a gente percorre um período ingresso na vida material, porque as contingências da vida material nos impõem obrigações, deveres, características importantes para o nosso despertamento, para o nosso amadurecimento, para a nossa jornada mais equilibrada e mais responsável. Não quer dizer que quando a gente desencarna e retorna à vida espiritual, como a gente falava, né? A doutrina espírita nos explica esse retorno à vida do mundo espiritual, essa continuidade como é no mundo espiritual, porque as religiões como espiritualistas, elas sabem que nós somos essa individualidade que sobrevive à morte. Mas o que acontece depois? O que acontece depois, a doutrina espírita explica. E sobre isso é muito importante a gente citar, a gente lembrar, existem inúmeros trabalhos, basta a gente ler a literatura que o plano espiritual nos trouxe e nos traz constantemente dos exemplos vividos pelos espíritos no mundo espiritual, não só nas suas relações por lá, nos seus processos de aprendizado, no plano espiritual, de estudo, de trabalho, mas nas relações dos espíritos com o mundo material. Nós estamos rodeados de espíritos onde quer que estejamos. Isso não é ruim, isso é uma coisa natural do processo evolutivo. A nossa percepção disso hoje ainda é muito pequena, nós ainda somos espíritos num grau evolutivo ainda precário. À medida que nós formos evoluindo, né, nesse caminhar de séculos à frente, de milhares e milhões de séculos de evolução, a gente vai se dando conta e cada vez mais, cada grau que a gente for superando, a gente for alcançando no processo evolutivo, mais natural começa a ser essa relação do mundo material com o mundo espiritual. Até que a gente atinja uma condição, por exemplo, de Jesus, que é um espírito puro, né? Aquele livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala no capítulo 1, né, que quando a Terra começou a se formar, né, ela se desprendeu da nebulosa solar, durante a formação do sistema solar, ela começou a se organizar, era um conjunto disperso de elementos, de energia, de ainda um processo primitivo de organização. Quem já comandava esse processo era Jesus, um espírito puro, encarregado dessa nossa humanidade aqui, desse planeta, dessa escola e dos alunos que habitariam essa escola. Jesus faz parte de uma pleiade de espíritos puros, responsável, né, pela organização desse processo todo, e é o governador espiritual da Terra. Se nós nos dermos conta de que isso ocorreu da formação da Terra há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, né, o momento que a Terra começou a se organizar, segundo os estudos da ciência, a idade da Terra é de mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, e Jesus já era um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás. A gente fica imaginando, nós ainda, crianças saídas da infância evolutiva, o quanto ainda temos que percorrer até alcançarmos a condição de um espírito como Jesus, que é um espírito puro. E são os exemplos dele que a gente precisa seguir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém irá a Deus senão por ele. Né? Ele veio mostrar o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Basta nós termos o interesse de segui-lo e deixar de ter outros ídolos como foco, né? O artista de cinema, o jogador de futebol, o político. O nosso ídolo deve ser Jesus. Não vamos errar. Não vamos errar. Não vamos chegar lá na frente, puxa, me equivoquei, achava que fulano, cicrano,
Beltrana eram diferentes, mas no fundo são tudo a mesma coisa. Não, se a gente seguir o Cristo, nós não vamos errar. Nós não vamos perder o caminho e vamos valorizar todo o nosso processo de aprendizagem. E esse processo, então, se dá quando a gente retorna à vida espiritual, a gente reingressa naquele cenário do mundo espiritual. A diferença, gente, que existe entre o nosso mundo material e o mundo espiritual está na vibração da matéria, das moléculas. O que muda é o campo vibratório. É dessa forma que há uma diferença. Aqui é mais denso, mais bruto, o comprimento de onda, né, dessa vibração, a frequência da matéria no mundo material é diferente da matéria do mundo espiritual. Ninguém chega no plano espiritual, aquilo é uma fumaça, é um troço volátil. Para o espírito, aquilo é matéria. Só que o espírito está na frequência daquela matéria no plano espiritual. Essa transição se dá porque é importante para o nosso processo evolutivo. A gente precisa dessas imposições do meio mais denso, mais grosseiro, do nosso processo evolutivo, à medida que a gente for evoluindo, se tornando cada vez melhores, pessoas cada vez mais capazes de sermos agentes da evolução, do progresso da humanidade, certamente a gente vai adentrando escalas evolutivas bem mais evoluídas, tanto em mundos materiais mais avançados, quanto na vida no plano espiritual. Às vezes a gente imagina, né, como é que se dá esse processo, né? Para onde eu vou quando eu desencarnar? Eu estava pensando aqui, né, eu acredito que a maioria já leu aquela obra Nosso Lar, de André Luiz, né, que a gente sempre fala das obras de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, todas aquelas obras que traçam o percurso que aquele espírito vivenciou, né, da sua desencarnação, o período que ele passou numa região muito complicada chamada umbral, depois ele é recolhido, depois de mais de 6 anos, a uma cidade no plano espiritual chamada Nosso Lar. Ah, é só essa que tem no plano espiritual? Não, essa é só uma delas. É só uma delas. Essa vida que ele passa, então, a ter depois de um período mais complicado, numa região que ele veio conhecer depois pelo nome de umbral, onde a matéria é mais densa, o espírito está vivenciando experiências, parece que totalmente físicas ainda, ele está muito ligado às sensações físicas ainda, embora já esteja no plano espiritual. Ele passou um período lá, então ele é recolhido, né, e depois ele é internado num hospital, numa cidade chamada Nosso Lar. Cidade, gente, não é uma cidade de fumaça nem de nuvem, não, é uma cidade. André Luiz, depois de passar por essa transição, que ele entra, que ele começa a entender a situação dele, que ele começa a se dar conta do que ele passou, onde ele estava, por que ele ficou aquele período lá, aquele local que ele estava naquele momento, no Nosso Lar, hospitalizado, o porquê dele ter chegado ali na condição de um suicida involuntário. Uma coisa que o chocou muito, ele falou assim: eu não fui suicida, eu era um médico, eu lutei contra o câncer, eu morri, eu desencarnei eu estava numa mesa de cirurgia sendo operado, eu não me matei, eu não tirei a minha vida. Aí a gente começa a ver, quando a gente sempre fala da responsabilidade, a importância do entendimento da vida enquanto espíritos imortais. Ele não se matou propositalmente, mas ele contribuiu para abreviar a sua vida, levando uma vida menos responsável com alimentação. André Luiz está na obra dele, ele narra isso, ele tinha sífilis, ele contraiu sífilis. Então, embora tenha sido uma pessoa que viveu a sua vida como uma pessoa comum, como um profissional da sua época, do seu tempo, ele chegou numa condição mais complicada no mundo espiritual. Superou aquilo, foi para essa cidade no plano espiritual. Eu não vou narrar o período dele no umbral, isso está no livro.
Também não vou ficar narrando a obra dele no Nosso Lar e nenhuma das outras, para que vocês, por favor, quem ainda não teve a oportunidade de ler, que por favor leiam, aproveitem a oportunidade de termos acesso a esse tipo de obra para estudá-la. Chico Xavier dizia o seguinte: nós ainda precisaremos de uns 100 anos no nosso processo evolutivo de desenvolvimento cognitivo para captar todo o conteúdo que existe inserido nas obras de André Luiz. Tal é a profundidade de informação, de dados relevantes à nossa vida, que nos ajudam no nosso processo evolutivo, que estão lá disponíveis para qualquer um de nós estudar. Sem esquecer, quem não conhece a doutrina espírita, comece estudando Kardec. Kardec é a base do conhecimento. Não se começa a casa pelo telhado, se começa pela fundação. Hoje a gente poderia dizer, mas tem um planejamento antes disso, tudo bem. Mas na hora de construir, a gente tem que começar pela fundação. Não adianta querer botar o telhado sem ter fundação, sem ter as colunas, sem ter a estrutura de alvenaria construída. Isso é Kardec. A gente precisa conhecer Kardec, estudar Kardec para entender a doutrina espírita. Quem gosta muito de Divaldo Franco, que é um expositor internacional, uma figura da maior importância na divulgação da doutrina espírita, como foi Chico Xavier, como foi Raul Teixeira e tantos que hoje colaboram nesse processo, o Divaldo diz o seguinte: eu estudo diariamente o Livro dos Espíritos. Diariamente. Quem acha que Divaldo não precisa estudar mais nada, que já aprendeu tudo, o Divaldo diz: eu estudo Kardec, eu estudo o Livro dos Espíritos diariamente. Tal é a importância que nós devemos dar à base, a codificação kardeciana, o Pentateuco da doutrina espírita, que são as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Temos que estudar isso. E depois as outras obras. Kardec também escreveu outras obras depois disso. E daí para frente, só o Chico psicografou mais de 412 livros. Só o Chico. Então nós temos material aí para estudar, para aprender, para desenvolver o nosso conhecimento que não termina mais. Então, voltando lá, aquele pedaço que a gente parou ali, André Luiz, quando está internado no hospital, é um hospital, gente, não é alguém lá com uma varinha mágica, é um hospital, instalações físicas. Ele estava num quarto, numa cama, ele se alimentava, ele recebia tratamento, curativos na região em que ele operou, que ele tinha um câncer. Ele ainda estava atravessando um processo de recuperação. E é claro que hoje não vai dar para a gente comentar tantas coisas, que poderiam ser acrescentadas sobre isso, mas André Luiz, quando ele abre, quando ele começa a melhorar, daquele estado de físico dele, porque lá no plano espiritual ele não tinha o corpo material aqui da Terra, que ele já tinha se decomposto há muito tempo, mas ele tinha o corpo espiritual, que era um retrato daquele corpo que ele deixou. Nós somos o quê? Nós somos espíritos, temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e temos um corpo material quando encarnados. Quando a gente desencarna, o corpo material fica por aqui. E a gente retorna à pátria espiritual para um determinado meio, numa determinada região, numa cidade, num grupo, que nós tivemos mérito para alcançar. Então, André Luiz já estava naquele meio, naquela cidade chamada Nosso Lar, no mundo espiritual, internado ainda num hospital em tratamento, e aí ele começa a melhorar. Ele tem a assistência do Ulisses, que é um enfermeiro que o ajuda demais na tomada de pé, na situação. Muito bem, eu desencarnei, já entendi, e agora? Como é que é? E daqui para frente, como é que a gente faz? O Ulisses foi fundamental para ajudá-lo nesse momento. E uma coisa interessante que ele abre, quando ele melhora, ele levanta, vai até a janela
do quarto, gente, quarto, cama, janela, curativo, enfermeiros, médicos. Ele abre a janela e se depara com uma avenida enorme, cheia de pessoas, construções maravilhosas, jardins, árvores, pássaros, um céu azul, algumas nuvens, uma luminosidade extraordinária, uma ambiência que ele não imaginava que ele podia encontrar quando chegou no plano espiritual. Não é fantasia, é vida plena, é o que a gente encontra do lado de lá. Aí muitas vezes a gente se pergunta, né? Então tá, quando eu desencarnar, para onde será que eu vou? Eu vou para nosso lar. Lá deve ser bom pra caramba. O André Luiz conta ali do jeito que é a cidade. Ele faz uma narrativa do que ele encontra, do Parque das Águas, dos locais de estudo, né, onde os espíritos lá vão estudar, vão se aperfeiçoar em várias áreas do conhecimento, do seu interesse, às vezes da sua necessidade, para a sua caminhada evolutiva, locais de trabalho, de convivência, atividades ligadas ao plano material para ajudar os encarnados aqui. O espírito, quando é bom, ele é útil, ele vai fazer o bem, vai trabalhar, onde quer que ele esteja. Então a gente fica imaginando nisso, né? Quando eu desencarnar, para onde eu vou? Aí é que entra a grande questão. Aí a gente tem que dar um passo atrás e voltar naquilo que a gente falava no início desse nosso pequeno e breve bate-papo. Nós estamos encarnados e devemos aproveitar bastante a construção desse edifício da nossa evolução, colocando dia a dia tijolinhos nessas paredes do nosso amanhã. Nós somos os arquitetos do nosso futuro. O que acontece? A gente, durante a nossa vida, a gente vive um processo diário que é um exercício existencial, com os nossos valores, com aquilo que a gente tem de melhor, com aquilo que a gente ainda não tem de melhor. Não é pior, não. Às vezes a gente é um pouco nervoso, a gente é um pouco ambicioso, a gente é um pouco grosseiro, a gente é um pouco desrespeitoso, a gente às vezes é um pouco negligente, mas às vezes a gente é caridoso, nós somos bem ligados à nossa família, a gente ama os nossos filhos, o nosso lar, a gente procura fazer o bem ao próximo, a gente tem valores e aquilo que a gente precisa melhorar para dar um passozinho a mais nessa escada da evolução. Esse exercício diário cria em nós, né, uma aura, um campo de energia, de vibrações, que é o resultado do que nós somos. Não dá para esconder, isso é o que nós somos, é um exercício diário. Não adianta chegar, nós não conseguimos dizer o seguinte: olha, eu amanhã, quando acordar, eu sou outra pessoa. Olha, a partir de amanhã, eu vou ser um cara novo. Não vou falar mais mal do meu vizinho, não vou reclamar do meu parente, não vou xingar o meu patrão, vou procurar ser voltado integralmente para o meu próximo, fazer o bem a todos que estão ao meu alcance, amar minha família, respeitar a vida. É o ideal, a gente tentar fazer isso, mas não é fácil. Nós não vamos conseguir chegar amanhã, acordar e virou um homem bom. Então o que acontece? Quando a gente desencarna, que a gente regressa à vida espiritual, a gente chega do outro lado como a gente saiu daqui, do jeito que nós somos, sem mais nem menos. Se somos espíritos belicosos, se somos espíritos violentos, nós chegamos no plano espiritual, não é porque se depara com uma vida que existe do outro lado que a gente muda. Agora eu entendi que a vida continua, eu não vou ser mais aquela pessoa violenta que eu era. Eu vou precisar de muito exercício, eu vou precisar de muito trabalho interior para mudar isso. Então o que acontece nesse processo? Essa experiência existencial do que somos, na verdade, cria em nós um campo de vibrações. Uma pessoa meiga, dócil, bondosa, caridosa, você chega perto dela, você sente aquela vibração de amor, de paz.
Compensação, tem pessoas que quando chegam perto da gente, a gente fica nervoso, fica inquieto, fica impaciente. São pessoas nervosas, são pessoas agitadas, são pessoas descontroladas. E a gente acaba se contaminando com aquilo. Se a gente não tiver um padrão vibratório diferente, a gente entra na mesma frequência daquela pessoa desequilibrada. Então, quando a gente regressa à vida espiritual, nós vamos chegar lá com a nossa aura, com o nosso campo de vibrações, com os valores todos que estão enraizados em nós, espíritos imortais que somos. E aí a gente vai para uma região do plano espiritual condizente com esse campo de vibrações. Não tem mágica, é física. É física. Não adianta chegar e dizer o seguinte: olha, quando eu desencarnar, pensando bem aqui, eu vou fazer o seguinte, tá bom, eu vou lá para nosso lar, eu prefiro ficar lá, eu vou lá para nosso lar, vou ficar lá. Eu lembro que será que é assim? Será que a gente vai conseguir isso? Tomara, né? A gente também não pode dizer assim, não, quando eu desencarnar, eu sou um espírito muito, muito rebelde ainda, um espírito ainda muito atrasado, eu vou para o umbral. Aí vai mesmo, aí vai acabar indo para o umbral mesmo. É claro que a gente tem que ser positivo. Se a gente quer alguma coisa melhor, como diz Gabriel Delany, a evolução é bela. Vamos buscar uma coisa melhor e fazer por onde para chegar lá. Eu sei que uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo, ele faz uma brincadeira muito interessante. Ele diz o seguinte: quando eu desencarnar, falando sobre desencarnação, sobre a vida no plano espiritual, ele disse o seguinte: quando eu desencarnar, nosso lar, vou para nosso lar, vou passar por nosso lar, vou dar tchauzinho para André Luiz e vou embora. Mas o Edivaldo pode dizer que vai. E ele pode dizer que ele tem mérito para ir. Porque a vida que ele construiu revela aonde ele certamente poderá estar no plano espiritual. É como o Chico Xavier. Muita gente fica assim, cadê o Chico, né? Onde será que o Chico está vivendo? É só ver a vida que o Chico levou. O Chico foi um homem amor, um homem bem, um homem que serviu à humanidade. O Marcel Souto Maior, que é um biógrafo da vida do Chico Xavier, que nem é espírita, ele fala uma coisa muito interessante. Uma vez eu vi uma entrevista sobre ele dizendo o seguinte: o Chico consolou milhões de pessoas mundo afora com o seu trabalho junto à doutrina espírita. Milhões de pessoas mundo afora. Lágrimas que esse homem secou. Nós passamos muitas vezes, a maioria de nós, os seus natais, a comemoração do nascimento do Cristo, ao redor de uma mesa, com os familiares, com fartura. Chico Xavier passava nos casebres, nos locais onde não iam ninguém, que eram sujos, eram paupérrimos, que tinham pessoas doentes já à beira da desencarnação, pessoas passando fome. Ele ia levar o alimento do corpo e da alma para essa gente nesses dias, nessas datas. Então, quer saber onde que está o Chico Xavier? É só imaginar a vida que esse homem levou. Aí procura saber onde está aquele indivíduo que está destruindo a humanidade através da corrupção, através da violência, através das bombas, através da desordem, da geração da desarmonia, dos conflitos. Onde que o indivíduo desse vai estar? É fácil. Um tem um campo de vibração e o outro tem outro campo de vibração. Vão chegar no plano espiritual em ambiências, em unidades, em locais que estão na mesma frequência deles. Não dá para dar um salto, não alcança. No Livro dos Espíritos tem essa questão. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos podem ir até aonde eles quiserem no mundo espiritual? Podem. Os espíritos pode. Só tem locais que são adstritos aos espíritos. Nem todos podem ir. Vou lembrar, para a gente encerrar o nosso encontro, né? O nosso encontro já está chegando ao final. Nessa mesma obra, né, o Nosso Lar, André Luiz narra que durante o sono, lá no plano espiritual, desencarnado, ele tem um desdobramento onde ele vai ao encontro. Ele estava com muita saudade da mãe dele. E
Depois ele fica sabendo que a mãe dele o ajudou muito no período que ele estava no umbral ainda, mesmo sem ele vê-la. Ela intercedeu muito a favor dele, que ela vivia numa outra cidade que não era o nosso lar, e que ia chegar um momento oportuno dele se encontrar com ela. Ele tem um desdobramento e ele narra que ele vai num barco, ele aporta num pequeno cais, ele desce, tem um jardim deslumbrante, um gramado maravilhoso, e ele vê uma luminosidade vindo na direção dele. Quando ele se dá conta que ele vê que aquela luminosidade era a figura de uma mulher e era a mãe dele, ele fica estarrecido com aquele reencontro, com aquela alegria, com aquela energia bondosa que a mãe dele trouxe com ela, né? Por que o André Luiz não foi lá na cidade em que a mãe morava visitar a mãe? Foi encontrar com ela no meio de caminho. Porque ele não tinha condições, naquele momento, de alcançar a cidade em que ela vivia. As vibrações do André Luiz naquele momento ainda eram vibrações para aquele local que ele se encontrava. Ele já estava num local muito bom, que era o nosso lar. Ele já tinha passado um período enorme no umbral, onde ele, como diz a Ivone do Amaral Pereira, né, ele vai perdendo aquela carga de energias densas que eram mais naturais à vida material. É como se ele fosse num processo de se desmaterializar, né, ou perder aquelas energias grosseiras que ele estava ainda muito, muito carregado quando ele chegou à vida espiritual. Por isso que ele não tinha condições, naquele primeiro momento que ele chegou ao umbral lá, dele atingir a cidade nosso lar. Os espíritos que o ajudaram, né, e sempre velaram por ele, não tinham condição de tirá-lo dali. Ele não tinha capacidade evolutiva, méritos, conquistas para alcançar o campo vibratório de nosso lar. Ele passou um bom tempo no umbral dispersando aquela energia toda ruim. Característica do homem normal da sua época. Teve seus erros e seus acertos. Por isso a importância da gente, quando começa a conhecer a doutrina espírita, de buscar ser um pouquinho melhor a cada dia. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Não estou aqui sentado falando para vocês, gente, é tão fácil fazer isso, porque não é. Mas é um exercício diário. É um exercício de persistência, que a gente tem que começar utilizando as ferramentas que a gente consegue ter ao nosso dispor, que são as ferramentas da prece, da paciência, da frequência à casa espírita, de uma leitura saudável, né? A gente procurar fazer o possível para superar aquilo que a gente já sabe. É só fazer uma introspecção que a gente sabe o que a gente precisa, o que a gente ainda está fazendo de errado, a gente sabe. Com sinceridade a gente sabe. Não precisa de ninguém que nos julgue. A gente pode se julgar. E a partir desse momento, não viver também se martirizando, se autopunindo. Deixa o homem velho para lá, a partir de agora eu vou procurar ser um homem novo. Vou viver cada dia procurando ajudar na construção de um mundo melhor, como recomenda nossa amiga Joana de Ângeles. Esse espírito bondoso que, por intermédio de Divaldo, tanta lição importante nos trouxe. Gente, não dá mais para a gente ficar conversando, já passou um bom tempo. Esses bate-papos virtuais, a gente acaba falando de uma porção de coisas ao mesmo tempo. Espero que tenha ficado aí algumas sugestões de leitura, de estudo. Estudar Kardec, sempre, sempre. Estudar as obras espíritas, essas obras tradicionais que trazem uma quantidade extraordinária de informação, né, que nos remetem a esse universo, né? Nós somos herdeiros do universo, né? Somos imortais, herdeiros do universo. E aí a gente fica por aí, deixando a todos um abraço fraterno, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa diariamente nas nossas preces pedir por nós, pela nossa família, pela humanidade inteira,
porque não adianta a evolução ser individual, ela precisa ser compartilhada, né? Se tornar a evolução coletiva em que todos possam crescer juntos. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos.